Deus é Espírito, em Espírito e em verdade. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3, 12 e 13. O nosso Senhor Jesus Cristo sabia quais os ouvintes que criam nele e os que não. Logo, as razões de continuar falando ou de parar de falar eram totalmente diferentes das nossas razões, caminhos e pensamentos. Há um quê de pensamentos e caminhos que se aproximam das razões de Jesus para estar sempre no céu, quer em espírito, porque até os anjos veem a face de meu Pai que está nos céus, quer em verdade, aqui, orando no monte, no Getsêmani, dentro do corpo que lhe fora dado para o ministério de Emanuel. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós há perfeita caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. Ver ou ser visto como o homem vê é impossível se admitir em relação a Deus, o Pai, o ser antes de todo o ser. Somente se veria a Deus segundo o olhar dos homens pelo lado de fora, e é completamente inconcebível esta sentença ou possibilidade. Mas o Filho, sua imagem perfeita e visível, o fez conhecer, o fez conhecido e visto. Hoje, aquele que desceu desde o igual a Deus e tomou a forma de homem um pouco menor que os anjos, ressuscitou e subiu em espírito, mas deixou o corpo da igreja para ser a verdade visível e palpável de Deus para os que nasceram de novo, da água e do Espírito, onde há união, há bênção e vida para sempre. 1 João 4, 12 e 13. Nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou desde antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 7 a 10. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Não há capacidade mental ou intelectual para compreender a mensagem que se leria contemplando a face de Deus. Toda a capacidade e grandeza de leitura, inteligência e sabedoria se renderia de tal forma a ele, único saber e única verdade da vida, que seriam completamente anuladas, aniquiladas e mortas. Somente Deus veria a si mesmo, e disse: quem vê a minha face, morre. Bem fizeram os querubins, e bem disseram naquilo que falaram, quando solicitaram a Moisés que falasse com eles,
e não Deus, para que não morressem. João 1, 18 e 19. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo, presenteado por Cristo Jesus, nos leva à glória do conhecer o seu novo nome, e o nome do seu Pai, e o nome da cidade do meu Deus, e o nosso novo nome. Crescendo de fé em fé, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, e pondo nisto mesmo toda a diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, conhecendo e prosseguindo conhecendo ao Senhor, para que cantemos em adoração, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Segundo aos Coríntios 5, 16 e 17, 1 Timóteo 3, 16, 2 Pedro 1, 5 a 7. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Festas desta geração. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Salmos 24, 1 a 6. João 4, 23 e 24. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque
em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. 1 Coríntios 1:13. Deus em espírito. Deus em espírito e em verdade.